Começa agora, Alegria de Viver. A apresentação, André Luiz Ruiz e Solange Godoy. Olá, queridas irmãs, queridos amigos, começamos mais um programa Alegria de Viver, aqui na Boa Nova, que tem, como disse nossa querida Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, que nós estamos estudando, tem a tarefa primorosa de levar a divulgação do Espiritismo para as mentes dos ouvintes e telespectadores, para que eles possam melhorar-se através da mudança da forma de entender a realidade do Espírito. E só isso beneficiará a alma do outro lado. Por isso a Boa Nova é preciosa na terra. Por isso que ela cumpre a promessa de Jesus que enviaria o Consolador prometido e isto chegaria a mais pessoas. A Boa Nova faz isso graças à sua ajuda e ao trabalho dedicado dos seus funcionários, dos seus cooperadores, entre os quais estão com todo o capricho os nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha. Eles representam a Boa Nova, te abraçando pelo áudio, e nós abraçamos você através da nossa imagem, de nosso som, falando da doutrina espírita, que poderá facilitar o seu encontro com os apresentadores, os comunicadores da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. No dia 13 de abril, daqui a pouquinho, vai acontecer o 17º encontro Amigos da Boa Nova. Você poderá participar, você poderá estar lá, poderá levar pessoas. E para que você se informe, você pode ligar no 0800 12 18 38, que é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova, mas pode, através dele, encontrar informações sobre este 17º encontro, que vai acontecer no dia 13 de abril, no espaço Prisma Eventos, lá onde ele costuma acontecer todos os anos. Você terá vários apresentadores, vários comunicadores, terá uma peça de teatro que foi produzida especificamente para este evento. E com isto você tem este contato que antes é apenas pelo áudio ou pela imagem, ao vivo. As pessoas estarão lá, você poderá abraçá-las, poderá pedir autógrafo, poderá tirar dúvida. Tudo isso no encontro muito fraterno que acontecerá no dia 13 de abril, no espaço Prisma Eventos, começando às 10 da manhã e indo até às 18 da tarde. Até às 18 horas você poderá estar lá. Leve as pessoas que você quiser, você pode comprar inclusive 4 convites além do seu, e quem é sócio do clube pode contar com muitos descontos na compra dos ingressos, nos descontos de preços de livros e outras coisas que vão estar à disposição. Então não perca, além do fato de que este número, o 0800 12 18 38, como é número do Clube Amigos da Boa Nova, você pode ligar para ele, pode se inscrever, pode ajudar a Boa Nova a conquistar mais potencial de abrangência da sua mensagem de renovação, que é tão importante para muitas pessoas. Então fica aí o convite, tanto para o encontro Amigos da Boa Nova, quanto para você fazer parte deste clube, telefonando neste número 0800 12 18 38. Ok, agora vamos dar continuidade ao nosso livro, mas antes nós temos a alegria de contar com o nosso querido André Luiz Gaspar aqui comigo. Olá, Gaspar! Olá, André, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Muito obrigado por você estar aguentando a nossa má companhia. O que é isso? É uma alegria estar aqui junto com vocês no programa Alegria de Viver da Rádio Boa Nova, viu? Então nós vamos começar novamente o capítulo do livro Cartas de uma Morta. É isso aí. Nós estamos vendo que Dona Maria João de Deus estava começando a entrar em contato com a sua vida passada. O que aconteceu com ela, inclusive, antes dela renascer. Graças à ajuda de um mentor que estava induzindo a abertura da sua memória,
através de uma imposição magnética sobre a sua fronte, sobre a sua mente. Então agora, ela vai começar a contar uma história que ela identificou dentro dela mesma, que a emocionou muito. O título, e eu vou falar dessa história para você, é A História de uma Reencarnação. Aí, Dona Maria começa a contar. Experimentei, nessas sensações de volta ao passado, um vazio no meu coração envenenado pela atração dos gozos mundanos, que aconteceu com ela. E isto ela sentiu antes de retornar ao corpo de carne, ao orbe, para a sua última encarnação, aquela que ela tinha tido o Chico como filho. Um período vazio. E aí ela disse: eu me vi como um ser errante, sem destino, crucificado pelo isolamento e pela condenação da minha consciência suja, poluída, poluta. Andando, perambulando, mas retida no mesmo lugar, como se eu estivesse chumbada ao solo, encontrei alguém que eu reconheci ser um espírito querido à minha existência. Me aproximei deste ser que eu encontrava depois de uma longa ausência, e ele era justamente aquela que me havia servido de mãe, a quem o próprio Chico conheceu, a mãe de Dona Maria João. Então ela está agora vendo aquela mulher que foi a sua mãe. Ao observar a mulher assim, num estado muito ruim, ela diz: como eu me sensibilizei ao vê-la naquela situação de humildade, lutando com 1000 asperezas num destino de pobreza ingrata. Ela agora então está contando as emoções que ela sentiu quando, em espírito, antes da última encarnação, ela viu e encontrou uma mulher que estava numa situação muito dolorida e que havia sido depois a sua mãe. Eu me acerquei, diz Dona Maria, me acerquei daquela jovem de rosto cansado, marcado pelos trabalhos, e me lembrei das alegrias mentirosas de que nós fomos partícipes no passado. Tanto ela quanto aquela que ela estava vendo haviam sido sócias de prazeres, alegrias mentirosas que elas no passado haviam compartilhado. Então Dona Maria diz que quando ela estava vendo isto em espírito, ela teve ímpetos de estimular aquela mulher a abandonar as suas tristezas da sua vida material. Abandonar, como dizendo: fuja daí, se mate, sai desse mundo. Mas uma voz imperiosa, que ela ouviu, ordenou que eu me ajoelhasse diante daquela mulher. E então, de joelhos, contemplei o seu semblante cheio de serena grandeza no infortúnio. Aquela mulher que estava ali sofrendo tanto e que eu estava pensando em induzi-la a que ela se matasse ou que ela morresse, sei lá, que ela saísse dessa vida. Na verdade, carregava o rosto cheio de uma serena grandeza diante da dor que ela vivia. E isto me fez chorar muito. Eu chorei e exclamei: oh, você que já bebeu comigo na taça das felicidades mentirosas da terra, esse mesmo vinho envenenado, e que hoje está aqui resgatando na túnica dos pobres e dos humilhados as dívidas do passado. Me ajude nos bons desejos que eu tenho. Ela então está vendo a cena em que ela, antes de se tornar filha daquela mulher pobre, mendigando quase, ela agora se vê emocionada diante daquela mulher corajosa a pedir ajuda. Me ajude,
a resgatar também os meus bons desejos. E não se esqueçam, ela disse um pouco antes que as duas já tinham vivido em outras vidas juntas as alegrias de prazeres mentirosos. Não era um primeiro encontro. Por isso a afinidade dela com aquela mulher. Já estavam juntas há mais tempo, já tinham se encontrado. Só que agora, encarnada ainda na terra, na condição muito miserável, aquela mulher estava resgatando com coragem os seus erros. E esta agora, que precisava fazer a mesma coisa, se acerca daquela e lhe pede isto. Vamos acompanhar ainda o diálogo das duas, que a nossa Maria João está dizendo. Vamos ao texto. Eu também quero esconder-me nos trapos da plebe anônima e sofredora, as úlceras da minha enorme desdita. Eu também quero renascer. Eu lavarei com lágrimas as manchas da minha consciência. Que eu possa ser sangue do teu sangue, carne da tua carne. Me dá das tuas vestes e das tuas preocupações. Me dá dessas dores que hoje te crucificam e destes desgostos que desfazem os teus enganos e ilusões. Porque só esses sofrimentos salvadores vão balsamizar, vão tratar das minhas feridas, devolvendo-me a paz consoladora. E ela continua a pedir: recebe-me, Espírito bem-amado, acaricia com o teu carinhoso regaço, para eu adormecer esquecendo. Eu tenho necessidade de esquecimento numa nova luta. Quando eu estava dizendo isso a ela, diz Dona Maria, que está escrevendo essa história, eu vi que o rosto daquela mulher se cobria de lágrimas. Pensamentos tristes e amargosos a envolviam. E isso, diz Dona Maria, porque os meus apelos repercutiam, ecoavam no seu coração, estavam lá dentro. Era algo que penetrava a alma daquela mulher. Ela não me via, mas ela sentia isto. E aí continua ela a descrever: chorando, eu me senti exausta de forças, sem poder me erguer desta prostração. Uma brisa misteriosa varria do meu cérebro esgotado as mágoas e as preocupações. Eu perdia a consciência de mim mesma. É que então, eu vejo agora, diz Dona Maria, não é? Eu dava o meu primeiro passo para o renascimento na terra. E segundo os meus desejos, aquela mulher me receberia em seu seio, para, igual a ela, eu também beber o fel da provação redentora e, imitando-a, eu também fui mãe para sofrer e para redimir. Ela então nos termina a história dizendo isto. Ela encontrou um espírito que estava tudo registrado na sua mente, que havia estado encarnada, enquanto ela se encontrava no plano espiritual. A mulher encarnada e ela, espírito, já haviam vivido juntas as aventuras da insanidade, da facilidade dos prazeres em outras existências. Agora, esta afinidade persistia, só que uma estava na terra, a outra estava no plano espiritual. E, em função disto, esta outra espírito, ao ver a primeira encarnada numa condição difícil, imaginando que ela estivesse com raiva, reclamando da vida, e que de verdade ela deveria fugir disto, a outra estava resignada, com um olhar corajoso, mesmo humilde.
Ela então, a Dona Maria conta, se vê ajoelhando diante daquela mulher e suplicando: eu também quero estar assim, eu também preciso, você está conseguindo, eu também desejo esquecer-me, eu também desejo sair dessa condição de autopunição, eu não aguento mais, por favor, me aceite como sua filha. Veja que lindo. E ela então, depois de todo esta confissão de miséria, em que ela pede para ser recebida, para que na luta nova ela esquecesse as coisas feias, as coisas erradas que ela se penitenciava, ela adormece. E então conta o espírito que está vendo a sua história, ele conta que a partir daí ela dava os primeiros passos para renascer daquela mulher que a aceitara, para voltar à vida física, na encarnação última que ela havia acabado de deixar. Filha daquela pobre velha, agora aquela mulher que ela havia encontrado nas suas lembranças e como espírito antes de voltar. Precisava autorização para estar de novo na Terra e sofrer como consequência de seus equívocos. Como é lindo, não é, Gaspar? Como é lindo a gente entender os motivos pelos quais às vezes nós estamos em dificuldades, em situações conflitantes, em dores familiares, não é? Em problemas de saúde. É uma coisa impressionante o cuidado do mundo espiritual para a gente entender e ter essa oportunidade de você consertar as coisas através do carinho e do amor. Se não fosse o amor dela, as duas ainda poderiam estar continuando no erro, demorando para avançar. E agora não, agora com o entendimento e com o amor, elas conseguem. Com a misericórdia, com o trabalho, elas vão conseguir. E isso é algo muito emocionante, é muito bonito esse relato de Dona Maria. Porque fora isso, Gaspar, seria o inferno. Exato. Não é? Exato. Para as duas. É eterno. Se elas conhecem os efeitos negativos das suas escolhas, na crença que ela mesma carregava em sua mente, era o inferno. Não teria mais jeito. Para nunca mais sair de lá, não é mesmo? E isso é tão bonito ver essa esperança. Por isso que ela chorou, e viu que ela poderia reparar tudo isso. Isso é muito bonito. Agora nós vamos para o capítulo seguinte, o capítulo 84, cujo título é A História Viva das Coisas. O Gaspar vai ler para a gente, que ele é curtinho. Antes do intervalo dá para a gente ler. Vamos lá. A História Viva das Coisas. Depois de nos adaptarmos à vida livre dos espaços, quando o ser não se encontra debaixo de paixões absorventes e a sua consciência se despovoa das lembranças penosas, compreende-se quão sublimes são os atributos das almas, ornamentos luminosos do incomparável dom divino da inteligência, uma das faculdades acerca da qual ouvia maravilhosas dissertações. Era a que fornecia ao espírito o poder de penetrar o passado longínquo, não para se examinar individualmente, mas para o estudo de épocas, de costumes, de civilizações, de raças, lendo a história viva da evolução humana. Eu ainda não me aventurara nesse terreno para o qual me julgava balda de forças. Todavia, alguns estudiosos sentiam com tamanha intensidade a sede de auscultar o pretérito da humanidade, que solicitavam o auxílio de mestres aptos a coadjuvá-los para isso. Olha só que legal. Ela agora pode voltar a analisar o passado. E essa é uma das faculdades lindas que ela está dizendo que os espíritos possuem à medida em que vão despertando. Mas não só para que ela se autoanalisasse, para que ela encontrasse a verdade sobre aquela história de povos, raças, civilizações, lugares. Já pensou? Quando você conta para o seu filho assim, quando eu era criança eu visitava o sítio da minha avó, que era neste lugar. Agora a cidade cresceu, tá cheio de casa, aqui tinha um riacho, ele foi tapado, aqui tinha uma gruta que agora estamparam também, eu não tenho nem como contar para você. Mas já pensou se você
pode pegar o seu filho e levá-lo ao passado e mostrar como era. Você ver aquele lugar, você ver como era, onde você brincou. É muito emocionante, tanto para a sua vida pessoal, quanto para aquilo que você pode resgatar das verdades que você não sabia e que chegaram a você através de versões, os erros, os acertos. Então existiam pessoas dedicadas a essa busca que, não podendo aprofundar muito, chegavam aos mestres que os ajudavam e pediam: me ajude, eu quero conhecer como que as pirâmides foram feitas, eu quero saber como que construíram o Coliseu, não é? Era a minha pergunta. Isso. Como que foram construídas as pirâmides? Ele leu meu pensamento agora. Tá vendo? Esse é médium, o Zé Gotinha, com esse cabeção, passando pro cabeção do ignorante aqui, ó, a gente capta. Puxa, uma curiosidade. É um poder da capacidade do espírito. Ela está agora surpresa com isso. E olha, vamos ver o que acontece logo depois do intervalo, quando formos para o capítulo 85, que fala sobre esse despertar da consciência espiritual. Nós vamos fazer um intervalinho bem rápido, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver.